Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos nós aqui mais uma vez com a palavra de reflexão nesta noite de quarta-feira. Eu espero que essa palavra vai te encontrar você de bem com você mesmo, em paz com você mesmo, sabendo que todas as coisas colaboram para aquele que ama a Deus. Sabemos que tudo nesta vida tem um porquê e um para quê. E nós temos a certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, tem nos alcançado para que nós possamos ser mais que vitoriosos. Então eu quero concluir nesta noite que Deus está aqui comigo, está aí com você na tua casa, trazendo para você uma tranquilidade, uma determinação daquilo que você quer e aonde você sonha em chegar. E eu quero, nesta noite, falar muitas vezes sobre algumas circunstâncias em que nós nos encontramos nos dias atuais. Muitas vezes não acreditamos naquilo em que nós podemos, na potencialidade que Deus tem nos colocado. E de uma forma ou de outra, nós queremos trazer numa intenção de uma ajuda, querer ajudar a Deus, querer trazer para perto de Deus uma ajuda humana nossa. E quando nós nos determinamos a fazer isso, muitas e muitas vezes, nós atrasamos o nosso andar, a nossa corrida, o decorrer da nossa vida. E hoje, analisando alguns casos, algumas palavras de aconselhamento que foi dado para algumas pessoas, eu pude ver que tomamos rotas que muitas vezes não são essas as necessárias para que a gente possa viver nos dias atuais. E quantas vezes nós falamos para nós mesmos: porque eu vou fazer assim porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que as medidas que tudo está me levando é o melhor meio que eu estou encontrando. E quantas vezes nós atrasamos o nosso processo por pensar e analisar daquilo que meramente, humanamente, erroneamente, nós queremos tomar como decisão final. E esta palavra que eu vou trazer vai falar sobre isso. E eu gostaria que você refletisse bastante, porque nós estamos vivendo dias de decisões. Nós estamos no mês de agosto. E subsequentemente, num triscar de olhos, nós estaremos chegando ao final desse ciclo de 2022. Daí você pode pensar assim: mas quanta coisa ainda tem para acontecer? A palavra de Deus fala que o Senhor tem abreviado os dias. Você já observou como as horas hoje, elas se transcorrem ligeiramente, aonde você não consegue mais fazer tudo aquilo que você determinou? Quantas vezes dentro de uma escala que eu faço, de um período que eu tenho para decorrer o meu dia, eu não consigo atingir os 70%. Daí você fala assim: mas se nós corrermos, tudo que fazemos de uma maneira atropelada, nós iremos atrapalhar o processo. E eu estou falando de um processo diário que Deus tem estabelecido na minha vida, na tua vida, para que nós possamos, a cada dia, melhorar a condição daquilo que nos é colocado. Nos é dado para que haja dentro de nós uma disposição para fazermos. E quantas vezes eu e você estamos decepcionados porque não conseguimos fazer aquilo que muitas vezes nós nos declaramos capazes de fazer. E chegamos ao final do dia, empurramos para o outro dia, e com o passar dos dias, as coisas vão se deixando de lado, vamos fazer erroneamente, de qualquer maneira, porque aquilo que parecia no momento
ser tão espontâneo, por não conseguirmos fazer, nós ficamos amuados, tristes, decepcionados e muitas vezes, sem condições de entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu estou aqui generalizando. É o teu trabalho, é material, é a tua condição emocional, que diz muito respeito ao nosso trabalho, porque se tem uma ligação muito forte, é o nosso trabalho com o nosso material, as perspectivas de trazermos os resultados que muitas e muitas vezes nós não conseguimos, de trazer muitas vezes aquilo que nós esperávamos, mas não nos chega. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma tensão nervosa, de uma preocupação nervosa que queremos resolver da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Então eu quero que nesta noite de reflexão você possa analisar tudo aquilo que você tem feito, que você tem colocado como prática. E aqui eu não estou só falando como prática. Seja bem-vindo, pastor Antônio, José Antônio, lá de Centenário do Sul. Que Deus abençoe você, sua família, pastora Márcia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Então nós queremos aqui... é a pastora Márcia que está falando comigo. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, minha amada. Então nós queremos aqui trazer para você a condição de você entender que nem tudo aquilo que muitas vezes nós achamos é o que Deus tem colocado para nós. É uma reflexão de dentro para fora, de nós sabermos que o melhor o Senhor está preparando. E aqui eu quero trazer essa palavra, aqui no capítulo de João, versículo 18, do versículo 4. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? E quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscai? E responderam a Jesus: o Nazareno. Então Jesus lhes disse: vá e vos declarai-vos, pois sou eu. Se é a mim que buscai, deixar ir estes outros. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o seu servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Aqui nós estamos expressando uma condição de que Jesus estava dentro de uma situação. Ele tinha acabado de sair do Getsemane. Ele havia acabado de falar com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor não respondeu, porque aquilo que era previsto para Jesus passar, o Pai não lhe amputou, não tirou, não mudou, não adiantou e nem atrasou. E eu te explico daqui a pouco por quê. E quando eles saindo, e eles foram lá para o lado do ribeiro de Cedron, estava Jesus com seus discípulos. E se nós observarmos, nós vemos que aqui o traidor também estava. Juntamente com esses estava o traidor, porque já havia sido preparada uma emboscada para Jesus. E esse traidor, que eu não vou entrar na ênfase, que não é essa a ênfase, ele sabia o que ia fazer. E os soldados sabiam a quem eles buscavam. Mas eles perguntaram pela segunda vez. Mas Jesus, antecipadamente, como ele aqui comecei, sabendo, pois, Jesus de todas as coisas, é aí que nós entramos, porque muitas vezes nós queremos falar para Deus, aquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz. Aqui Jesus sabia o que ia acontecer. E quando ele se declarou primeiro para aqueles homens, para aqueles guardas, ele estava dizendo: a quem buscai?
Ele não precisou nem que Judas o beijasse, ele já tinha se apresentado. E quando ele se apresentou, novamente lhes perguntaram: nós buscamos Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu pela segunda vez, porque na primeira vez ele já falou: sou eu. Na segunda vez, Jesus pergunta de novo: a quem buscai? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E ele disse: eu já não disse que sou eu? Se sou eu, dispersa estes outros. O que ele estava fazendo? Ele estava liberando os seus discípulos, inclusive o traidor. Mas, de uma forma inesperada, Pedro, que era pescador, não era soldado, que não tinha por que estar com aquela espada, não tinha por que levar aquela espada, e a espada é um instrumento, é uma arma que você não esconde de ninguém, não dá para se esconder debaixo da roupa, é um material visível, é um material de defesa. Ali Pedro havia se preparado para alguma coisa que viesse a acontecer. E quando ele feriu o servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco, ele arrancou-lhe a orelha. E Jesus disse para ele: guarda essa espada, Pedro. Guarde na bainha. Não beberei porventura do cálice que o Pai me mandou? Então Jesus estava dizendo: Pedro, por que fizeste isso? Jesus pegou a orelha, colocou no lugar daquele servo do sacerdote, que se chamava Malco, e repreendeu seu discípulo. E seu discípulo, por amor ao mestre, acredito eu, quero crer, a minha pessoa quer crer que ele estava defendendo o mestre, porque ele amava o mestre. Pedro era um homem pescador, um homem que muitas vezes se tornou rude, mediante a toda essa história em que atravessou ele, Jesus e os 12. Em todos os ciclos de Pedro, a relutância, muitas vezes até a dureza de coração, talvez dentro do seu pequeno conhecimento, ainda, porque ele teria e conseguiria atravessar este muro tão alto, que ele não estava enxergando o outro lado ainda, mesmo andando com Jesus, mesmo orando com Jesus, mesmo estando com Jesus, participando de grandes milagres, participando de grandes feitos. Ele ainda estava preocupado com o que haveria de vir. Ele estava com Jesus no Getsemane, mas mesmo assim, ele se achou que deveria proteger o mestre. E quando Jesus disse para ele: guarda essa espada, ele o repreendeu, porque ele estava dizendo: meu Pai me deu uma missão, e essa missão será cumprida por mim. Então, o que estava significando? Aquela escolta veio para levar Jesus, prender Jesus. Ele já sabia disso, desde o Getsemane, ele já sabia o que ia acontecer. Mas um mero mortal, armado com essa espada, que até então ninguém estava se preocupando com isso, retira e tenta defender Jesus. E Jesus imediatamente o repreende. E eu quero trazer essa condição agora para nós. Quantas vezes, ou muitas vezes, nós queremos nos colocar no lugar de Deus? Quantas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Jesus e tentar defender situações que não é lícito, mas se trata de um processo, se trata de uma demanda que Deus designou que temos que passar. Se nós analisarmos a palavra de Deus de capa a capa, nós veremos que todos passaram por um processo. E não diferentemente Pedro. Porque aqui, quando ele guardou a sua espada, ele já tinha ferido o soldado. E o soldado estava cumprindo a missão dele. Ele estava debaixo de uma ordem. E o Senhor dos Senhores, que era Jesus, ele estava o quê? Falando: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu estou aqui. Dispersa os demais. Ele não queria que sofresse os danos aqueles que estavam com ele, porque ele havia vindo
para cumprir uma missão. E todos nós nessa terra temos que cumprir uma missão. Todos nós estamos aqui para passar luta, dificuldade, tristeza. Paulo fala na palavra: eis que eu aprendi a servir ao Senhor na alegria e na tristeza, na abastança e na pobreza. Tudo posso naquele que tem me estabelecido, tudo posso naquele que tem me dado força, tudo posso naquele que determinou que eu sou vitorioso. Mas nós, dentro dos nossos achômetros, queremos fazer da nossa vida um ícone principal de toda a situação que nós estamos atravessando. E eu trago essa palavra para você. Nós não podemos atropelar o processo que Deus tem colocado, tanto na minha vida, como na tua vida, como na vida do teu parente, na vida comercial, na vida circular, na vida emocional. Deus tem um processo para todos nós. Deus tem uma cura para todos nós. Deus quer a tua família abençoada. Deus quer o projeto que você um dia sonhou para todos os seus. Deus tem estabelecido o melhor dos lugares para você. Não é para o teu vizinho, é para você. Se for para você, você atingirá o teu vizinho e sucessivamente pessoas que estiverem à tua volta. Mas nós, dentro da nossa pequenez, dentro do nosso quadradinho, não é nem do coraçãozinho, viu? É dentro do quadradinho. Nós achamos que podemos fazer aquilo que nos é decidido. Eu sou assim e vou fazer assim. Pedro, naquele momento, ele fez o quê? Ele falou: vou defender o meu mestre. E na atitude de defesa, fez uma coisa muito errada. Porque ele atingiu uma pessoa que nem era necessário sofrer o dano. E Jesus, reparando o dano, colocou a orelha no local, para que Pedro não sofresse a prisão. Porque a quem iriam acusar? Se a orelha não tinha sido atingida. Porque ela caiu, mas Jesus colocou como um milagre para que Pedro não sofresse os danos. Porque quem era para ser preso era Jesus. Jesus não estava fugindo do processo, ele não estava fugindo daquilo que ele veio como missão, de morrer por mim e por você, para que você pudesse ser vitorioso hoje. Então eu quero te dizer algo. Pare de tentar atrapalhar a missão que Deus estipulou para a vida do teu parente, do teu marido, dos teus filhos, do teu ministério. Pare de querer que eu acho, eu sinto. E nesse eu acho, eu sinto, você está atrasando. Porque quando Jesus teve essa atitude, ele teve uma atitude para poupar a Pedro. Porque desde o primeiro momento em que Jesus viu a escolta de soldados para prendê-lo, ele já sabia o que ia acontecer. E muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que vai nos acontecer, meros mortais. Que atitude de poder eu tenho, que não seja dado por Deus, de poder fazer alguma coisa nessa terra. Se potestade, inferno e potestade recuam, porque a graça de Deus está em nós, porque a graça de Deus foi estabelecida na minha vida. E quando eu determino, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, é resistir a todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E naquele momento, Pedro estava tirando Jesus do processo que Deus mandou ele passar. Era desobediência. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Deus fala direita, você vai para a esquerda. Deus fala esquerda, você vai para a direita. E depois chora, reclama, porque não consegue os seus objetivos. E Deus manda nós nos aquietarmos. Quando Jesus disse: estou eu aqui, sou eu, Jesus o Nazareno, despeça-os. Jesus estava tirando os discípulos de jogada, estava tirando eles ali do palco que estava sendo montado, principalmente por Judas, porque Jesus não falou, deixe Judas, não, ele estava tentando tirar a todos, porque ele sabia que aquela situação iria se agravar, aquela situação
tinha sido marcado com um marco de sangue, um marco de cruz. Ele já tinha sentido isso lá no Getsemane. Como Deus sabe todas as coisas, Ele sabe aonde você vai desistir ou tentar parar, aonde você vai fraquejar, aonde os seus joelhos vão dobrar. Ele sabe. Mas nós, dentro desse conhecimento tão miserável que nós temos, porque se nós conhecêssemos um pouquinho mais da palavra, nós viveríamos os milagres e as misericórdias que Deus tem para cada um de nós. Mas nós vivemos na mesmice e muitas vezes comendo vômito, porque repetidamente nós vivemos comendo vômito. E a palavra fala que é o cão come do vômito. Nós não podemos ficar mais nessa mesmice, mas saber que para todos nós tem um projeto, tem um plano de Deus, um plano maravilhoso, um plano que nos levará a sermos cada dia mais inteligentes, pacienciosos, misericordiosos, bondosos, longâminos. São obras do Espírito. Mas como podemos viver esta obra do Espírito se no primeiro passo pegamos uma arma e queremos abranger de uma forma, ferir as pessoas, falar o que não devemos? Muitas vezes se colocar no lugar de Deus para determinar a quem morre, quem vive, quem perde e quem ganha. Nós estamos num processo, meus amados irmãos, meus amigos. Nós somos sondados todos os dias. A palavra diz que o inimigo, ele nos cerca para nos derrotar. E Deus dos altos céus nos sonda para nos fazer vencer. É uma guerra contínua, aonde você milita contra a tua carne, aonde você diz para a tua alma, você não manda mais. Aqui quem manda é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que ficou nesse local para poder ser o mediador entre eu e o meu Pai. E tudo que eu peço no nome do Filho dele, Jesus Cristo, porque ele morreu numa cruz por mim, se doou por mim. Então eu quero trazer para você essa convicção, nessa palavra de reflexão, aonde estamos errando, aonde estamos perdendo, aonde nós temos que mudar, aonde nós temos que crer, aonde nós temos que acreditar e deixarmos a mediocridade, o pensamento pequeno, liberar perdão, pedir perdão, porque às vezes que nós queremos a nossa vitória, mas não queremos o nosso processo. Porque o processo não está dizendo que você não vai passar dor. O processo, um dos melhores processos que nós temos visto para tudo que nós fazemos, é aquele que passa dor. Porque quando nós passamos dores, pastora, você está pregando que nós temos que morrer? Não! Eu estou dizendo que todo processo tem dor, todo processo tem dureza de coração, todo processo tem que pagar coisas altas, preços altos, todo processo, seja ele o que você vai fazer, um curso que você vai fazer, uma viagem que você vai fazer, tudo é um processo, tudo tem custo, tem espera, tem demora. Muitas vezes você será bem sucedido, muitas vezes você vai ter que começar de novo, mas nós não podemos olhar para trás, temos que olhar para o alvo. Se o alvo é Cristo, Ele sabe o que está fazendo. Ali Jesus sabia com quem estava falando. Ele estava falando com um dos soldados do sacerdote que mandou prendê-lo. Não tinha necessidade dessa aspereza de Pedro, nem essa defesa, porque durante o tempo, os 3 anos que ele andou com Jesus, ele viu milagres, maravilhas, aprendeu, viu, sentiu tudo que ele conviveu com o mestre. Mas infelizmente, naquele momento, no ímpeto de fazer alguma coisa por Jesus, foi Jesus quem fez por ele. E eu quero, para terminar esta palavra de reflexão, eu quero ler em Filipenses 3, do versículo 12 ao 14. Olha o que está escrito no 12.
capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Olha o que Paulo está falando. Aquele que viveu dores, sofreu dores, foi apedrejado, foi preso na masmorra, mas ele venceu. Aquele que soube viver na alegria, na tristeza, na abastança e na miséria. Olha o que ele deixa para nós relatado. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, as tristezas que ele passava, o processo de Paulo foi longo. O espinho na carne, ele orou 3 vezes a Deus, pedindo que liberasse aquele espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Mas a gente não vê aqui nenhuma revolta. A gente não vê aqui Paulo pegando a espada, embora era homem de guerra e matou a muitos. Mas quando ele entendeu quem é que estava no comando, ele abaixou a guarda dele. Ele reconheceu, como aqui o Senhor falou para Pedro: guarde essa espada. E Pedro teve que reconhecer com quem ele estava falando. Ele já sabia, mas por uma fração de segundos, ele quase perdeu toda a sua bem-aventurança que viria após esse ato. E olha o que ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus. Por isso que somos perfeitos e tenhamos esse sentimento. Porque porventura, de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele estava dizendo: Deus é o único que pode esclarecer. Se Ele é o único que pode esclarecer, e Ele está dizendo aqui, ele não tinha obtido a perfeição, mas ele estava em busca da perfeição. Ele queria a perfeição. Ele queria mudar as suas atitudes. Ele fala numa parte em Coríntios: desaventurado homem que sou, porque aquilo que eu deveria fazer não faço, e o que deveria não estar fazendo, estou fazendo. Então ele estava se redimindo para Deus, porque ele sabia aonde ele queria chegar. E eu te faço uma pergunta: aonde você quer chegar? Até quando você vai ficar nesse processo de mimimi? Não, mas se eu fizer assim, pare de atrasar o teu caminho. Para de protelar as bênçãos de Deus. Deixe o processo seguir seu curso. Tá triste? Ore. Tá magoado? Cante. Falaram mal de você? Louve. Vou te dar 3 conselhos. Sabe? Não fale. Escute mais. Fale baixo. Não grite. Não fale palavras que você pode se arrepender amanhã. Entra nesse processo. Quando os cristãos passam a conhecer o poder da ressurreição de Cristo, é que são capazes de ter comunhão com Ele. Por quê? Porque na cruz, somente na cruz, Jesus reconheceu todas aquelas pessoas que não estavam entendendo a atitude dele. Mas num gesto, antes dele dar o último suspiro, ele disse uma palavra. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas que não estavam entendendo o que ele estava passando. Foi chicoteado, colocado uma coroa de espinho, colocaram vinagre na boca dele, furaram o lado dele com uma espada para ver se ele tinha sangue ainda. Toda a malvadeza, toda a maldade do processo foi estabelecido em Jesus. E ele olha para todos à sua volta, inclusive seus irmãos, sua mãe. E ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Esse é o máximo do ponto que Jesus poderia se colocar. Fora a dor, a tristeza.
E sabe o que ele fez quando ele se colocou no lugar daquelas pessoas? Ele disse para o pai, o mesmo pai que ele estava orando antes dele encontrar com essa escolta de soldado, e disse: pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o Senhor, Deus, se aquietou. E Jesus entendeu que o processo era para ele. Não tinha outro para passar. Ele foi designado. E eu venho nesta noite dizer, esse processo é para você aprender. Esse processo é para você crescer. Esse processo não é para a morte, não. Esse processo é para a vida. Esse processo é para você pisar em serpentes e não te fazer dano nenhum. Esse processo é para que você amadureça. Porque quando nós somos maduros em Cristo, aprendemos a suportar tudo aquilo que nos vem. E sabe de que forma? Calados, falando baixo, falando quieto, não gritando, mas entendendo que Deus está no controle. E quando Jesus se colocou no lugar daqueles que estavam do outro lado na presença dele, ele disse ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se eles soubessem quem é que estava morrendo por eles ali, eles teriam tirado ele antes dele ir para a cruz. Eles teriam reconhecido que o Mestre veio, mas por estabelecerem ordens materiais, ordens de homens, Jesus seguiu o procedimento, o processo, todo o requisito, tudo aquilo que o homem elaborou, tudo aquilo que foi descrito. Ainda puseram o rei dos judeus, rei dos reis. Ah, Senhor, só o Senhor para ter amor por uma humanidade que tentou destruir a nossa esperança. Mas quando ele, abrindo aqueles braços, ele disse para o Pai: Pai, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, ali no último suspiro, ali o véu se rasgou. Último suspiro, tá tudo consumado, Pai. Ele falou: bati o martelo, Pai, eles são teus agora, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Não tem nada mais do que precioso, para que eu e você que não conhece a palavra, que não conhece a palavra de Deus, isso foi um amor demonstrado, aonde muitos determinam que isso foi um fato sim de amor, porque hoje nós vemos pessoas que morrem aleatoriamente aí, mas esse morreu sem ter feito nada. A causa dele foi eu e você. A causa dele fosse para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Então pare de ficar reclamando das coisas que têm vindo, para que você venha a ser interrompido nessa jornada. A nossa vida, é uma fração de minutos. Hoje nós estamos aqui, amanhã não poderemos estar, não sabemos de nada. Tudo é dele, tudo volta para ele. Então, dentro desse processo, entenda, o melhor está por vir. Acredite, ele já nos perdoou na cruz. Acredite que aquele perdão nos dá força hoje, a mim e a você, de acreditar que nesse processo nós teremos lutas, dificuldades, contas. Tudo é uma questão de nós olharmos. E seja visionário, não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para frente, olhe para o alvo. E você verá que você conseguirá ser muito mais do que uma pessoa comum. Você será um filho do Deus Altíssimo, naquele que um dia te chamou para que você fosse vitorioso. E ele fala: estarei convosco todos os dias da tua vida. Porque a misericórdia dele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Creia, acredite, sorria. 3 coisas que eu te ensino. Não fale mais alto, fale baixo. Não murmure. Escute. Pare, sente, analise. E quando tomar uma decisão, tome uma decisão sabendo que você já venceu.
quando você colocar esse eixo, que é Deus, na tua vida, você verá que as coisas vão diminuir de tamanho, vão ficar menos, sabe, menos abrasivos, menos irritativos, e você terá muito mais do que vitória. Você terá a determinação de Deus para que você possa ser um filho dele amado. E você verá que a atitude de Pedro poderia ter sido diferente. Mas ele, querendo defender, ele quase fez Jesus perder ali toda a autoridade no qual ele estava determinando, dizendo: sou eu, Jesus o Nazareno. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: sou eu, Jesus, aquele que morreu na cruz por você. E está te dizendo: você pode, você vai chegar lá. Gostaria de fazer uma oração, encerrando essa live. Que o Senhor possa te dar essa certeza no teu coração de que tudo que te vier, vem para que você possa vencer a cada dia. São desafios. Se sinta alegre, porque só é dado para quem, para muito é dado para quem, muito é requerido para quem é muito dado. E você é dado muito, porque você é vencedor. Então será requerido, porque tu é querido de Deus. E nós fazemos parte de uma grande família, ó, que Deus ama. Acredite, confie, e você verá a tua vitória. Se você puder, eu gostaria que você fechasse seus olhos no final dessa live e recebesse essa oração como numa condição de bênção. Você que estiver doente, enfermo, desanimado, que perdeu alguém, um ente querido, se sinta abraçado nesse momento pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa entender que há um projeto para você, há um processo para você. E esse processo é de vitória, não é de desonra, não. Amém? Senhor, eu entrego essa live nas tuas mãos, entrego esta palavra que surta efeito na vidas por onde essa live passar, na vida daqueles que estão tristes nesse momento, abatidos, desolados, achando que é o final. Muitas vezes perguntam: por que isso? Por que não consigo? Por que não enxergo? Que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer, Senhor, a visibilidade para essas pessoas, para elas enxergarem. Que o Senhor traga a determinação, tira a desolação, tira, Senhor, toda essa falta, Senhor, de companheirismo. Muitas vezes essa solidão que tem matado aos poucos a esperança de todo aquele que sonha em vencer ainda. Restaura, restabelece e levanta, Pai, para que o teu nome possa ser glorificado. Tudo isso eu te peço, te agradecendo por esta noite, no nome santo do teu Filho amado, hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, traga sobre você as mais ricas bênçãos e que você possa testificar de tudo aquilo que Ele vai fazer. E se você puder, entra lá no YouTube, @pastora Marina Recepute, dá lá um positivo, me ajude a reconhecer que esta palavra tem edificado vidas e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam ser abençoadas como você, eu tenho certeza, foi nesta noite. Fique na paz. Shalom.